Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal Dantas pelo Mundo. E o nosso vídeo de hoje vai ser um novo tema que nós vamos lançar aqui no canal, que vai ser os concílios da Igreja. Já sabem o que vos pedimos, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos e vamos lá então falar do que é isso, um concílio, e aproveito neste vídeo para falar do primeiro concílio da Igreja, ainda feito pelos apóstolos no primeiro século da Igreja, em Jerusalém. O que é um concílio? Na prática, é uma reunião entre todos os bispos do mundo inteiro, sem exceções. É uma reunião convocada pelo Papa, normalmente numa situação bem complicada da Igreja, em que ela sente que alguma coisa não está a correr bem e, portanto, tem que se sentar, tem que analisar a situação e tem que tomar decisões para o futuro da Igreja no mundo e também para a própria instituição. Eu vou aproveitar este tema para vocês terem conhecimento desses momentos importantes da Igreja. Naturalmente que há alguns concílios que foram mais importantes do que outros, mas sobretudo explicar-vos porque é que eles aconteceram, qual era naquele momento a situação que a Igreja estava a viver e que obrigou o Papa a chamar todos os bispos a Roma para se sentarem e discutirem o futuro da Igreja. Eu estou a fazer isto também porque em muitos dos vídeos que eu faço, eu falo muitas vezes nessas decisões dos concílios. Já falei várias vezes do Concílio de Trento, já falei muitas vezes do Concílio Vaticano II, às vezes do Concílio de Niceia, vou falar também do Concílio de Calcedónia, que é muito importante ao nível da catequese na Igreja. Mesmo alguns destes concílios, há vários, há o primeiro, há o segundo, há o terceiro, de Niceia, de Calcedónia e por aí fora, mas claro que eu vou falar dos mais importantes e depois provavelmente farei um vídeo em que resumirei praticamente todos os concílios e aquilo que eles decidiram de importante naquele momento. E como introdução, eu vou falar do primeiro concílio da Igreja e que foi feito em Jerusalém pelos apóstolos. Ou seja, ainda a Igreja estava no início e eles acharam que tinham que se reunir para decidir uma coisa muito importante para o futuro da Igreja. Nós não temos a certeza em que ano é que isso aconteceu, sabemos através dos Atos dos Apóstolos que foi na cidade de Jerusalém, e estavam lá os apóstolos, inclusive já lá estava o São Paulo, e como sabemos que São Pedro e São Paulo morreram em Roma, sobretudo São Paulo sabemos no ano 64, então nós calculamos que este concílio terá sido pelo ano 51, em Jerusalém. Então a questão que estava em cima da mesa e a decisão que eles tinham que tomar era que o cristianismo, que estava a começar a ser anunciado, no início, todos os apóstolos e o próprio São Paulo faziam, digamos, esse anúncio nos espaços judaicos, nas sinagogas. Mas logo, desde o início, houve, sobretudo da parte dos judeus, uma recusa em afirmar que aquela mensagem e que, digamos, aquele testemunho que eles estavam a dar de Jesus, aquilo não era judaico, nem pertencia ao judaísmo. Basicamente, não aceitavam o anúncio de Jesus como a vinda do Messias. Mas o problema que se punha é que a maior parte das pessoas que aderiam a este anúncio do Evangelho, na realidade, elas eram judeus. Mas começou a haver a discussão se o Evangelho deveria ser anunciado exclusivamente às comunidades judaicas. Mesmo que eles fossem para outras cidades, eles começavam a fazer experiências de que não eram só os judeus que queriam aderir a esta mensagem. Havia gente de fora do judaísmo que estava a começar a criar comunidades. E havia um problema de identidade, que era, para se ser judeu, tem que se ser circuncidado. E, portanto, a circuncisão, para quem não sabe o que é isso, quando os bebés nascem, nós temos no nosso órgão genital uma glândula que fica presa à pele. E, na realidade, quando eles nascem, essa glândula é cortada. E isso era uma marca que identificava praticamente a comunidade judaica, quem era judeu e todos os judeus.
É bom dizer que a circuncisão, ainda hoje eles fazem isso, ele tem ali um fator até higiênico. É engraçado que hoje muitos homens recorrem a essa circuncisão, a essa pequena cirurgia, para manter, digamos, o seu órgão genital higienicamente mais limpo. E isso é real, ok? E então a questão principal era, para se ser cristão, tem que ser circuncidado, tem que fazer a circuncisão. Claro que aqui o problema que se punha era, nas comunidades judaicas, isso era feito enquanto criança. E a questão era, então agora uma pessoa que se converte com 30, 40, 50 anos, vai-se exigir que faça uma circuncisão? Na realidade, era isso que estava em cima da mesa. Claro que a discussão era muito mais séria do que uma simples cirurgia. A questão que se estava a pôr ali era se o anúncio do Evangelho era só para fazer aos judeus ou às comunidades judaicas ou para ser feito nas sinagogas e nos espaços religiosos identificados pelos judeus. Então os apóstolos fazem essa reunião. E a decisão foi muito engraçada. No início, quase todos eles estavam a favor da circuncisão. É bom não esquecermos que todos os apóstolos eram de origem judaica, inclusive o próprio São Paulo. Mas o São Paulo já estava numa expectativa e numa perspectiva de anunciar o Evangelho para fora do judaísmo. É aquilo que São Paulo dizia ad gentes, aos gentios. Mas vai haver uma pequenina história que praticamente vai mudar a decisão dos apóstolos. E ela acontece com São Pedro. Quando eles estavam a ter esta discussão e a inclinar-se mais para a decisão da circuncisão, São Paulo intervém e fala com São Pedro. E diz-lhe assim, então mas olha lá, eu soube que tu foste a Cesareia, entraste na casa de um comandante romano, o Cornélio, e batizaste toda aquela família. Como é que é? Agora vais ter que ir lá dizer-lhes, olha, vocês já estão batizados, já pertencem ao mundo dos cristãos, mas agora vão ter que fazer uma circuncisão? E isto que o São Paulo põe em cima da mesa, põe os apóstolos a pensar. E na realidade, eles vão tomar a decisão final, que não é preciso ser circuncidado para ser cristão. Vai ser a partir daí que o sacramento do batismo vai ganhar uma importância muito grande na identidade de uma pessoa que quer pertencer a estas novas comunidades cristãs. Para além disto, esta opção dos apóstolos pela não circuncisão dos novos cristãos vai fazer uma grande diferença entre o cristianismo e o judaísmo. Eu posso afirmar que pela primeira vez eles vão começar a perceber que têm que se separar. Quer na mensagem, quer nos espaços de culto, quer na realidade na forma como a sociedade tinha que olhar para estes dois grupos. Ou seja, no início, ser cristão basicamente era como se viesse do judaísmo. No início, até os próprios romanos não percebiam bem, afinal, quem são estes que estão a aparecer. E a partir daqui, faz claramente esta distinção entre o cristianismo e o judaísmo. E, portanto, os apóstolos, ao tomarem esta decisão, libertam-se definitivamente daquilo que eram as tradições judaicas, os espaços religiosos judaicos. Naturalmente que eles ficaram com o Testamento, ficaram com o testemunho da visão do Antigo Testamento, de como Deus contactou com o homem, aquilo que ele queria fazer com ele, uma aliança de amor. Isso o cristianismo vai pegar, vai guardar, vai ficar, digamos, na sua memória e na sua história, mas a partir, digamos, da explicação de Jesus como o Messias, estes dois grupos têm que ir cada um pelo seu próprio caminho. E, portanto, aí faz-se essa divisão e essa diferença. E agora vocês percebem, porque muitas vezes nós dizemos, nós vimos todos da mesma fonte, temos a mesma tradição, aquilo que nós dizemos num palavrão, que é a tradição veterotestamentária, ou seja, até Jesus, tudo aquilo que nós entendemos da fé, tudo aquilo que nós entendemos da experiência de ligação do homem com Deus, é igualzinha à dos judeus. A partir do momento que Jesus aparece, toda a interpretação é alterada, toda a forma de viver, interpretar e fazer as coisas para estar em contato com Deus é completamente diferente. E isso foi o primeiro concílio da Igreja de Jerusalém, por volta do ano 51. Está bem? Eu vou-vos explicar noutros vídeos deste tema o que é que os concílios, na realidade, se debruçaram,
se interrogaram e o que é que decidiram. E, portanto, para vocês ficarem a saber, é mais um bocadinho de cultura geral e também saberem que muitas vezes coisas que nós dizemos hoje, por exemplo, quando vamos à missa e o credo que nós rezamos a seguir ao ofertório, foi uma coisa que foi definida num concílio. E a partir daí, todos os cristãos rezam o credo para dizer que acreditam em Jesus e que acreditam na Igreja como seu maior testemunho. E olhem, espero que tenham gostado. Já sabem o que vos pedimos. Subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos e eu espero encontrar-vos aqui num próximo vídeo, tá bom? E até lá! Tudo de bom com vocês!